Senhora Presidente, minhas senhoras e meus senhores deputados, amigos que nos assistem e nos ouvem nesse momento, pelos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, eu ocupo essa tribuna para, no momento em que aqui nós votamos a Lei das Diretrizes Orçamentárias, após uma árdua semana de negociação com o governo, eu venho aqui assumir, na qualidade de coordenador do Democratas na Comissão de Orçamento, a nossa responsabilidade com o país. Nós chegamos ontem a um acordo com o presidente dessa casa, o deputado Marcos Maia, juntamente com os líderes do PPS, do PSTB e de outros partidos, por entender que esta peça orçamentária é fundamental para que nós possamos ter as diretrizes, as formas como serão gastos os recursos públicos. Mas para que não reste dúvida àqueles que acompanharam essa negociação ao longo dessas 2 semanas e principalmente nesta última semana, eu quero deixar claro que em todo momento nós estivemos dialogando com os líderes partidários, não só da base do governo, como da oposição. Assim como aqui eu quero deixar registrado o meu reconhecimento à postura correta, flexível e de diálogo do presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Paulo Pimenta, que em nenhum momento faltou a qualquer membro daquela comissão ao diálogo, à busca de um entendimento, a flexibilização junto ao Palácio do Planalto do que aquilo estava sendo entendido como uma falta de planejamento e de respeito aos partidos da oposição, que desde o primeiro minuto, desde o primeiro dia de funcionamento daquela casa, daquela comissão de orçamento, buscava aprovar as matérias de interesse do país, e assim foi feito. Ali passaram diversas matérias, entre PLNs, entre medidas provisórias, erratas que foram feitas à LDO. E em todo momento nós dávamos gestos de boa vontade, de flexibilidade, de abertura ao diálogo. Ali, por exemplo, passaram 2 medidas provisórias fundamentais para a minha região, a 566 e a 569. Medidas provisórias editadas pelo governo federal no mês de abril e que tinha como finalidade, assim como tem como finalidade, ajudar, socorrer, estender a mão amiga àquelas vítimas do Nordeste do vice-presidente desta casa, membro da mesa, Inocêncio de Oliveira, do meu Nordeste, Nordeste de tantos companheiros de Câmara dos Deputados que imaginavam naquelas medidas provisórias uma sinalização do governo para ter o socorro que tanto precisavam. Afinal de contas, a paisagem, o cenário do Nordeste é o pior possível. As plantações estão baixas, o gado está magro, o homem do campo que tirava o sustento da terra hoje precisa do socorro daqueles que se dizem os maiores defensores da classe baixa, dos mais humildes, dos mais necessitados. Como dizia um grande político da minha terra, governo não foi feito para rico, governo foi feito para aqueles que mais necessitam. E era nessas medidas provisórias que estava a demonstração. Aqui iria se mostrar a forma como se governa o país, com execução, com ajuda, com disponibilidade para o homem do campo. Mas, infelizmente, nessas minhas palavras em que eu aqui ocupo a tribuna da Câmara, eu volto a fazer uma cobrança que aqui eu já fiz anteriormente. Cobrar a execução da medida provisória 566 e da medida provisória 569, ambas destinadas a enviar recursos para a região Nordeste, que está afetada por uma das maiores secas dos últimos 30 anos. A medida provisória 566, ela tem uma dotação orçamentária e, por ser medida provisória, ela tem execução imediata no valor de R$ 706 milhões e 400 mil. Até a presente data, só foi pago 15 milhões 597. Esta medida provisória completa quase 5 meses de edição.
Ela foi editada no dia 5 de abril e até a presente data, menos... Não, eu acho que é independente da vida dele, eu já falei, na Valadares tem que dar o parecer favorável. Para concluir, senhora presidente, menos de 5% dos valores que foram aprovados pela CMO hoje estão sendo pagos na região Nordeste. Dos 706 milhões, apenas 15 milhões de reais foram pagos da medida provisória 566. Assim como a medida provisória 569, com dotação orçamentária de 688 milhões 497 mil. Desses quase 700 milhões de reais, apenas 103 milhões 927 mil reais foram executados. Nós estamos falando de algo em torno de 20 a 25% de crédito realmente executado e pago. Ou seja, são medidas provisórias essenciais para a região Nordeste, que precisam da execução do planejamento. Para concluir, senhora presidente, como eu vinha dizendo, são duas medidas provisórias que precisam da execução dos seus recursos, do planejamento de um governo que se compromete com os mais necessitados. E, sem sombra de dúvida, os mais necessitados são aqueles que estão, nesse momento, sofrendo nas suas casas, nas suas cidades, nas suas regiões, vítima da região Nordeste. E para finalizar as minhas palavras, senhora presidente, eu quero aqui fazer, como eu já fiz no início, um agradecimento e um reconhecimento público da postura correta do presidente da CMO, Paulo Pimenta, assim como quero parabenizar o relator da LDO, o senador Valadares, Antônio Carlos Valadares, pela postura sempre flexível, aberta e democrática, com que tratou todas as emendas apresentadas dos diversos partidos. Vou tocar aqui do jeito que for, né? Obrigado a você, Marco. Só para concluir, senhor presidente, eu estou aqui elogiando o relator da LDO, o senador Antônio Carlos Valadares, pela postura correta e democrática com que tratou todos os partidos. Por exemplo, democratas, nós que apresentamos 16 destaques, 16 emendas à LDO, o relator teve a compreensão de, num gesto de aperfeiçoar aquela peça orçamentária, aproveitar 4 emendas nossas. Um destaque foi apresentado na CMO, por deliberação do plenário, infelizmente não foi aprovada, mas isso demonstra o espírito harmonioso com que nós tivemos com o presidente da Casa e com o relator. E esperamos que no segundo semestre, aquela postura inflexível, não democrática do governo seja modificada, para que nós possamos ter, no final do ano, o projeto de lei orçamentária, deputado Eduardo Cunha, aprovado com mais facilidade. Vossa Excelência que acompanhou as nossas tratativas. Peça orçamentária nunca foi campo de batalha de governo e oposição. É um direito do parlamentar que tem, através do projeto da PELOA, aprovado um recurso, tem o seu direito de ter a sua emenda, assim como os partidos da base do governo aprovadas, e levar o benefício às suas regiões e às suas cidades. Afinal de contas, nós podemos disputar questões políticas partidárias em outros campos. Sem sombra de dúvida, a lei da diretoria orçamentária e o campo orçamentário não é um campo adequado para disputas políticas. Portanto, essas eram minhas palavras, encerrando esse primeiro semestre de bons trabalhos, de trabalhos produtivos nessa casa, elogiando o bom trabalho da CMO e dos líderes. O líder Duarte Nogueira, do PSDB, coordenador da bancada, do líder Bueno, do PPS, Rubens Bueno, que também foi um grande parceiro na comissão, e a todos os membros da CMO que fizeram um trabalho conjunto. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Duarte Nogueira, pelo PS.